política como a conhecíamos morreu. O debate de ideias, as propostas detalhadas, a ideologia, tudo isso foi jogado para segundo plano. No lugar surgiu um monstro, o marketing político. Hoje, o foco não é mais construir um país com base em projetos sólidos, mas sim vender uma imagem. Essa transformação não foi da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual, que ganhou força nas últimas décadas e nos jogou no meio de uma política do espetáculo, onde a embalagem do político vale mais do que o conteúdo que ele oferece. O que aconteceu com a política? O que essa mudança destruiu? O que todos nós perdemos quando transformamos um candidato em um produto de prateleira? Vamos entender. Essa história começa a ficar séria lá no final dos anos 50. O general Dwight Eisenhower, nos Estados Unidos, foi o primeiro a sacar o poder de vender a política como um produto. Ele não chamou um estrategista político tradicional, ele contratou a BBDO, uma agência de publicidade. De repente, o foco mudou. Não importava tanto como ele governava ou suas ideias, mas sim a imagem que ele projetava para os eleitores. Foi um marco. A política se profissionalizou, mas no sentido de ser gerenciada como se fosse uma marca de refrigerante. A política virou mercadoria. Mas essa virada não foi simples, nem foi aceita por todos. O ponto de ruptura mesmo veio em 1960. Durante os debates entre John F. Kennedy e Richard Nixon, ali uma ideia se consolidou. A imagem vale mais que a substância. Quem ouviu o debate pelo rádio achou que Nixon, com sua argumentação mais forte, tinha ganhado. Mas quem assistiu pela TV, viu um Kennedy jovem, bronzeado e carismático contra um Nixon pálido e suando. A audiência da televisão deu a vitória para Kennedy. Foi ali que a imagem pessoal atropelou a profundidade do conteúdo. O marketing político engatou a quinta marcha. E as propostas viraram apenas mais um item na embalagem do produto a ser vendido. E o que veio depois? O marketing político foi aplicado de forma sistemática. Os candidatos começaram a se vender como se fossem a última bolacha do pacote. Não adiantava mais ser um bom gestor, era preciso ser bom em parecer um bom gestor para os eleitores. A política virou uma grande performance. As qualidades do candidato, reais ou não, eram embaladas numa narrativa bonita, cativante, que muitas vezes não tinha nada a ver com a realidade de suas propostas. Em vez de focar em políticas de longo prazo, o objetivo passou a ser causar um impacto imediato, criar uma marca que os eleitores compram por impulso. Essa mudança foi acompanhada pela profissionalização das campanhas. Saíram os ideólogos, entraram os marqueteiros, eles pegaram todas as técnicas da publicidade tradicional, pesquisa de mercado, segmentação de público, branding, e aplicaram para vender candidatos. A política, que deveria ser um espaço de discussão de ideias, virou um jogo de vendas. Em vez de debates racionais sobre políticas públicas, o que a gente passou a ver foram slogans, frases de efeito e memes, tudo usado para simplificar e vender uma ideia, por mais complexa que ela fosse. Esse modelo, claro, se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, o marketing político se tornou cada vez mais central. Marqueteiros como Duda Mendonça e João Santana viraram estrelas, os grandes responsáveis por moldar a imagem dos candidatos e decidir eleições. A estratégia era clara: criar uma persona para o candidato, vender essa imagem e garantir os votos. A simplicidade e a repetição de mensagens viraram a regra do jogo. A política foi tratada como um produto, e a aparência do candidato, o jeito que ele falava, passou a ser mais importante do que o conteúdo real de suas propostas. Aí, nos anos 2000, tudo ficou ainda mais intenso com a chegada das redes sociais, do Big Data e do microtarget. A política não era mais só vendida, ela passou a ser dominada por algoritmos. Em vez de focar no conteúdo de uma proposta, os políticos passaram a usar uma montanha de dados sobre o comportamento do eleitorado para moldar suas campanhas e atingir, com precisão cirúrgica, os eleitores mais suscetíveis à sua mensagem. O marketing político, agora digital, ficou ainda mais sofisticado e, serramos honestos, manipulativo. Os eleitores deixaram de ser cidadãos para serem tratados apenas como consumidores. A chegada das redes sociais levou o marketing político para a era digital, e, com isso, a política foi amplificada, mas também completamente distorcida. As plataformas digitais não querem debate racional, elas priorizam a emoção, o conflito, o engajamento rápido. Em vez de promover uma discussão séria sobre os problemas do país, as redes sociais favorecem o que gera mais reação, o que choca, o que viraliza,
O resultado foi um empobrecimento brutal da política. A discussão de ideias foi trocada por uma guerra de narrativas, onde os políticos não precisam mais convencer com argumentos lógicos, mas sim com frases de efeito e imagens impactantes. O impacto disso na nossa democracia foi profundo. O debate público, que deveria ser focado em resolver os problemas da sociedade, virou um espetáculo onde a performance do político é mais importante que suas propostas. Esse fenômeno não só distorce a verdade, como também destrói a confiança que a gente tem nas instituições. Foi criado o cidadão consumador, aquele que vota com o coração, numa escolha emocional, e não com a cabeça, numa escolha racional. E o que isso destruiu? Destruiu a nossa capacidade de conversar. A política virou um campo de engajamento superficial, onde memes, hashtags e slogans valem mais que ideias complexas. E as fake news se espalham como fogo em palha seca. Esse ambiente de desinformação e polarização tem um custo altíssimo para a democracia. A sociedade se tornou incapaz de discutir soluções complexas para problemas complexos. A nossa habilidade de debater foi substituída pela necessidade de agradar a própria bolha, criando uma cultura política onde ninguém escuta o outro lado. A ascensão do marketing político também nos trouxe o microtargeting. Usando nossos dados, eles direcionam mensagens políticas específicas para cada um de nós. Isso criou uma política fragmentada, onde cada grupo de eleitores recebe uma mensagem diferente, baseada em seus perfis psicológicos. O que só aumenta a polarização. O eleitor é segmentado, fatiado e manipulado para agir conforme os interesses de um candidato, muitas vezes sem nem perceber o quanto está sendo influenciado por um algoritmo. No cenário atual, a política continua sendo uma mercadoria para ser comprada e vendida, e os políticos continuam sendo tratados como produtos. O foco está em gerar emoção e engajamento, não em resolver problemas reais. A democracia virou um grande espetáculo de marketing, onde o político é mais uma marca do que um representante do povo. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? O resgate da política começa com educação cívica e com mais transparência nas campanhas. Precisamos exigir programas de governo mais detalhados e debates reais sobre os problemas que o país enfrenta. A política não pode mais ser tratada como um show de entretenimento, mas sim como um espaço sério de deliberação e compromisso cívico. Se não fizermos isso, o marketing vai continuar dominando a política, e o nosso país será governado por emoções, e não por ideias. Agora, eu quero saber de você. Você acha que a política precisa de mais conteúdo e menos espetáculo? O que podemos fazer para resgatar o debate de verdade? Deixe suas ideias aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam refletir sobre o futuro da nossa democracia.